Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês. Eu sou João Ricaldes, professor de História da Arte e de Literatura e sou responsável também pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza cursos de formação para professores e pesquisas em arte e literatura. Bom, você está acompanhando aqui o programa Arte, Literatura e Atualidades. O tema de hoje é um livro de nosso amigo Fernando Pessoa, vou pegar aqui, que se chama O Livro do Desassossego. É muita coisa para a alma, muito alimento. Vamos lá? Neste vídeo, você tem um encontro com Fernando Pessoa e seus heterônimos, o livro do Desassossego, Forma e Conteúdo, do qual nós vamos ler um trecho sobre o amor, com uma participação muito especial de poemas de Violeta Parra, Chico Buarque e uma leitura de imagem da pintora mexicana Frida Kahlo sobre o amor e a separação. Mas antes, primeiro, vamos abordar um pouco da vida dessa grande figura da história da literatura universal, que é Fernando Pessoa, né? Um caso ímpar na história da literatura. Fernando Pessoa nasceu em 1888, o ano aqui da nossa abolição, em Lisboa. E, segundo um poeta mexicano, Octavio Paz, não há nada de extraordinário na biografia de Fernando Pessoa. Na verdade, ele quis dizer assim, nada de extraordinário, como se fosse assim, ele não foi um político, não foi um revolucionário, não foi, nem foi assim um best-seller, né? Mas se você analisar do ponto de vista emocional, tem coisas extraordinárias, né? Vamos lá. Aos 5 anos de idade, morreu o pai dele. O ano seguinte, com 6 anos, morre o irmão mais novo, que não tinha 1 ano de idade, um pouco mais de 1 ano de idade. Com 8 anos de idade, a mãe dele se casa outra vez com um militar da Marinha, e o padrasto, esse segundo marido, foi nomeado cônsul de Portugal na África do Sul. E vai com 8 anos de idade o Fernando Pessoa morar na África do Sul. Ele passou toda a adolescência dele lá e então o que acontece? Ele chega com essa angústia das mortes, né? da solidão, e entra para o mundo da literatura pela porta da literatura inglesa. Ele lê no original Shakespeare. Inclusive ele, como leitor, se inicia em inglês, e como escritor, os primeiros poemas dele foram escritos em inglês. E ele, por exemplo, já na vida adulta, vai traduzir para o português Edgar Allan Poe. Ele é leitor de Byron. Então, isso é minha opinião, né? Tem algo de romântico, tem algo de poeta maldito, de intelectual desajustado do romantismo na figura do Fernando Pessoa, que é o mestre que inicia o modernismo na literatura de língua portuguesa, não é verdade? Bom, mas continuando, ele volta para Portugal e entra no curso de letras da Universidade de Lisboa, perdão. E ele não passa do primeiro ano. Então é interessante ver essas pessoas, um grande escritor que não consegue fazer faculdade, né? Então você tem assim pessoas que de fato não se ajustam até ao segmento da sociedade que é feito para as pessoas serem pensadoras, serem inventivas, né? Lembra também que existe isso no mundo das ciências exatas, né? Os criadores aí dos grandes computadores, Microsoft e tudo mais, esses caras, Apple, né? Não acabaram a faculdade também. Então é um homem desajustado. Com 19 anos, ele recebe uma pequena herança da avó, monta uma tipografia, vamos lá para frente, né? Ele acaba sobrevivendo da tarefa de ser correspondente comercial. Ele traduz, deve ser um trabalho terrível, né? Você traduzir cartas comerciais, compra e venda, como se fosse um caixeiro viajante em outro idioma. E ele faz isso pro resto da vida, né?
com 26 anos, ele funda com o Mário de Sá Carneiro a revista Orfeu, que é a que marca o início do modernismo em Portugal, o que equivaleria para nós à Semana de Arte Moderna, né? A revista teve só 2 números também. E ele vai tocando barco desse jeito, até que ele chega à idade de 47 anos e ele morre por complicações hepáticas, né? Enfim, até nisso ele é um poeta maldito. Agora, uma coisa que é preciso salientar, a grande marca do Fernando Pessoa na literatura são os seus heterônimos. O que é isso? Diferente de pseudônimo, que é um nome de uma marca, uma fantasia que você vende, né? O heterônimo é um outro eu seu, uma outra versão de si mesmo. E tem vários, né? Os mais famosos é uma trindade, né? O heterônimo primeiro dele é Alberto Caieiro, que veja que cada autor que Fernando Pessoa veste a roupa, né, tem vida própria. Alberto Caieiro foi criado, ele nasceu em Lisboa e nunca chegou a cumprir o ensino primário. Ele vai viver no campo e ele é um poeta bucólico, né? Ele tem lá um poema que diz assim: sou guardador de rebanhos, o rebanho é meus pensamentos. Meus pensamentos são todos sensações. É muito interessante esse poema, né? Guardador de rebanhos, ele pega lá, né, da Arcádia a ideia do poeta bucólico e transforma as ovelhinhas em pensamentos, né? Eu acho que cada um de vocês, assim como eu, somos guardadores de rebanhos, né? A gente vive pastoreando na nossa solidão os nossos pensamentos. Toca daqui, toca dali, traz de volta, tem um que foge. E você fica criando esses bichinhos aí da alma com um carinho muito grande. Ou seja, cada heterônimo de Fernando Pessoa tem uma personalidade não só como escritor, como tema, como formação, né? Esse aí tem formação primária, mas tem uma personalidade como pessoa, né? São vários os pessoas do Fernando, para usar um termo de José Saramago, que mais tarde eu comento, né? O outro grande heterônimo é Álvaro de Campos, que esse Álvaro de Campos é um engenheiro naval, foi estudar na Escócia, e ele tem um problema assim, ele é o desajustado, ele é o inconformado com tudo. Ele tem um poema que fala assim, poema da linha reta. Não conheço ninguém que tenha levado porrada na vida. Todos os meus conhecidos são todos campeões em tudo. Lá pela frente ele diz assim, eu sofro as angústias das pequenas coisas ridículas. Então, esse é um lado mais explícito da angústia da personalidade de Fernando Pessoa, né? O outro grande heterônimo, esse é interessante, é Ricardo Reis. Ricardo Reis é médico. Ricardo Reis é um poeta clássico, voltado à cultura grega, romana. Então ele acalenta tudo que é modelo assim tradicional. Em política, Ricardo Reis é monarquista. E na fundação da República Portuguesa, ele se desencanta e, sabe, vai embora. Não para Cuba, ele foi embora para o Brasil. Ele se autoexila no Brasil. E o nosso amigo Ricardo Reis, ele tem um poema sobre o amor, que eu queria fazer um contraponto com o livro do Desassossego, né? O poema sobre o amor dele, vamos ver se eu lembro, é assim: venha sentar-se comigo, Lídia, à beira do rio. Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos, se quiséssemos, trocar beijos, carícias e abraços, mas que mais vale estarmos juntos
um ao pé do outro, ouvindo correr o rio e vendo-o. Olha que beleza. Essa ideia de amor, assim, não substitui a parte do amor sexual, carnal, mas diz assim, mais vale... Gente, isso é companhia, cumplicidade, parceria de duas almas. Isso é muito forte entre as crianças, né? Estar junto para não fazer nada. Isso é muito forte entre os idosos. Para pegar aí dois extremos, onde a sexualidade aparentemente não está presente, né? Mas o fato é que na fala do Ricardo Reis, a sexualidade está presente. Olha, a gente pode, se quiser aqui, carícias, beijos, abraços, né? A hora que a gente quiser, a gente pode se amar. Mas, porém, no entanto, todavia, o que acontece? Vamos ficar juntos, vendo correr o rio, estar junto. Então, essa noção de amor, de cumplicidade, sem saber para onde vai, para as pequenas horas, né? É de uma sensibilidade muito grande. Bom, antes de a gente ir direto para o livro, eu comentei esses três heterônimos, né? Tem o ortônimo também, né? Que é o Fernando Pessoa ele mesmo, né? O poeta, um fingidor, finge tão completamente que sente a dor que devera sente, mais ou menos assim, mas esse é... O Fernando Pessoa se apresenta como Fernando Pessoa e às vezes como seus heterônimos. Aliás, eu ia falar isso lá mais na frente, mas vamos falar aqui. Há um comentarista, um clássico do estudo da literatura portuguesa, que é o Massaú de Moisés, que diz assim, olha, o Fernando Pessoa, ele fez uma dispersão anímica, ele pegou a alma dele e dividiu, né? Isso em psicanálise se chama esquizofrenia. Mas essa ideia de várias vozes, veja que tem uma hora que ele fala que quer ter muitos sonhos, né? Que tem, esse é o Álvaro de Campos, que tem muitas... Álvaro de Campos tem um sobre os sonhos, que diz assim, vamos pegar Álvaro de Campos de volta, né? Perdão pelo retorno, mas é importante. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, mas apesar disso, a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então, essa parte do homem desajustado que aparece lá no Álvaro de Campos, e essa parte do amor, extremamente da sensibilidade que aparece no Ricardo Reis, e essa parte do introspectivo, aquele que quer voltar a uma vida mais simples, né, que aparece no Caieiro, são três partes de várias outras que estão convivendo dentro da cabeça do Fernando Pessoa, né? O Massaú de Moisés diz assim, olha, ele dividiu a alma dele, talvez como uma forma de sobrevivência, porque o seu colega ali, que é fundador do modernismo, Mário de Sá Carneiro, bem ao estilo dos poetas malditos, se matou, né? Ele se suicidou. Enfim, talvez tenha sido a sua saída. Mas agora, vamos fazer um pequeno intervalo e no retorno a gente vai fazer uma apresentação do livro do Desassossego e pegar um tema, um trecho apenas, justamente sobre o amor, em contraposição com essa parte, né, da alma do Fernando Pessoa. Mas eu vou chamar outros poetas também ilustres para ajudar a gente nesse desassossego que é estar nesse mundo. Vamos lá? Nunca amamos alguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. É um conceito nosso, em suma, é a nós mesmos que amamos. Isso é verdade em toda a escala do amor. No amor sexual, buscamos um prazer nosso dado por intermédio de um corpo estranho. No amor diferente do sexual, buscamos um prazer nosso dado por intermédio de uma ideia nossa. Fernando Pessoa. Olha,
Esse trecho que eu acabei de ler para vocês, ele revela bastante das características da forma e do conteúdo do livro. O livro do Desassossego foi escrito bem antes do Fernando Pessoa criar os heterônimos mais conhecidos, o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. E ficou sendo construído ao longo da vida do Fernando Pessoa. Mais tarde ele mesmo atribui o livro a um quarto heterônimo, pouco conhecido do público, que é Bernardo Soares. A vida suposta desse heterônimo é assim: ele foi um ajudante de guardador de livros em Lisboa, e ele começa a sua autobiografia, que ele chama assim de autobiografia sem fatos. O livro é desconexo, o livro até é um emaranhado de pensamentos, tem aforismas, temas diferentes, que foram apanhados, foram escritos ao longo da vida do Fernando Pessoa. Alguns especialistas sustentam até que parte do livro é do Bernardo Soares e parte é ortônimo, é o próprio Fernando Pessoa, né? Mas o fato é que ele como diz o crítico, um não-livro. Um livro bem ao gosto modernista da sua primeira fase, uma fase assim destrutiva, né? Porque ele é feito de fragmentos e mais fragmentos, né? Alguns fragmentos dele são muito importantes, muito interessantes. Por exemplo, tem um que diz assim, sobre o patrão dele. O patrão Vasques é a vida necessária, mandante e desconhecida. Este patrão é banal, este homem banal é a banalidade da própria vida. Patrão Vasques. Bom, nessa concepção, você não tem aí uma crítica da economia política, da sociedade, da sua luta de classes, né? Mas você tem uma crítica com um grau de, digamos, de discordância existencial com esse mundo, né? Com a banalidade do mundo. Existe um outro momento do livro que ele fala sobre a literatura. Que alguns acham, inclusive, que deve ser o Fernando Pessoa, ele não tem a ver com o Bernardo Soares. Ele diz assim, bem curto: a literatura é a forma mais agradável de ignorar a vida. Ponto. Enfim, é uma coisa interessante, porque tanto a citação que fala sobre o amor, uma maneira bastante destrutiva, crítica sobre o amor, né, quanto essa da literatura, ela fatalmente remete a descobertas, a propostas de análise da psicanálise, né? No caso da literatura como uma forma de ignorar a vida, o Freud fala uma coisa assim no livro, bom, não vou lembrar qual é agora. Ele fala: olha, todos nós temos todos os ditos normais e os com dores psíquicas, temos uma certa proporção, uma quantidade de paranoia. A paranoia é quando você reconstrói o mundo diferente de como ele é. Então, os antigos chamavam de lunático, a pessoa que está vendo outra coisa, né? Acontece com o mundo dos alucinógenos, você vê e ouve outras coisas. Mas em certa proporção acontece com todo mundo, porque todo mundo, de uma forma ou outro, momento ou outro, conserta aqui e ali o mundo para ser mais parecido do que ele gostaria que fosse, né? Agora, no caso do artista, ele pode fazer isso com uma licença da sociedade. O pintor, o poeta, o músico, o ator que sobe no palco, a atriz do cinema, ele vive aquele personagem, ele foge naquele personagem. E alguns, inclusive, não conseguem voltar, né? Em vários casos de cinema, televisão, que levam de músicos, de banda de rock, que levam a suicídio, porque ou o cara não aguentou a fama toda, ou não aguentou o ostracismo, quando essa fama diminui, né? Tem vários e vários casos. Então, nessa frase tem essa fuga, né? Mas,
voltando ao tema do amor, tem algumas coisas que precisam ser lembradas, né? Que é o seguinte, quando ele diz, olha, o amor na escala sexual ocorre quando buscamos, ele fala a palavra buscar, buscamos um prazer nosso através de um corpo alheio. Enfim, há uma conotação aí de que a outra pessoa é apenas um instrumento do seu narcisismo, do seu egoísmo, e nem a própria pessoa inteira, mas o corpo da outra pessoa está ali para servir as necessidades do seu. Você então vai lá e busca o corpo dele como uma extensão, como um anexo à sua vida sexual. Você usa como um acessório, né, para a sua vida individual. E algo aconteceria da mesma forma na vida emocional, né? Na alma. Você quer aquela outra pessoa, não necessariamente sexualmente, mas para completar uma necessidade sua, que Freud fala no seu livro Introdução ao Narcisismo, dessa forma impositiva de amor, em que a pessoa que ama, ela busca, ele chama de objeto, o objeto é a pessoa, o foco, o alvo do seu afeto. Ela busca um objeto de amor que lhe complete alguma coisa que falta na construção de um ideal de você mesmo. Todos nós temos o que a psicanálise chama de ideal do eu. Aquela ideia grandiosa que você tem de si mesmo e que vive buscando, corrigindo ao longo de toda a vida. Isso todos temos, né? E a escolha do parceiro, da parceira, muitas vezes vem como complemento desse ideal. Então, não é só uma questão sexual, né? Não é só você buscar outra metade, mas você completar a visão narcísica que você tem mesmo. Então, o poeta foi ao fundo da alma sem ser psicanalista. Isso é muito importante, né? Como o poeta, o pintor, o artista, ele consegue mergulhar nas profundezas da alma, como os profissionais da alma tentam fazer na psicologia, na psicanálise, nas neurociências e assim por diante, né? Ou seja, essa ligação de poesia e psicanálise de Fernando Pessoa e Sigmund Freud seria impensável. Mas a hora que você vai além de uma simples ideia de pessimismo e desencanto com o amor, ele está dando ali um roteiro de como funcionam as emoções das pessoas, né? A gente pode chamar aqui o auxílio de outros poetas para ver se confere essa ideia. Por exemplo, ele diz, o Bernardo Soares, Fernando Pessoa, que nós buscamos um prazer, nós buscamos uma ideia, há um certo elemento de protagonismo, uma necessidade minha. Mas outros poetas, vamos chamar aqui, sair do mundo do lusitano e ampliar um pouco, ir para o mundo latino e buscar em nossos hermanos, lá na figura da chilena Violeta Parra, uma linha do seu poema Volver aos 17, Voltar aos 17. Muitos até falaram que foi um caso que ela teve, com uns 40 anos, com um menino de 17 anos. Outros dizem que não foi isso, né? Mas o fato é que a paixão faz você ficar meio sonso, né? Meio infantil. E a primeira, não sei se é a primeira frase, diz assim, o amor é um turbilhão de pureza original. Detém os peregrinos, libera os prisioneiros. Bom, veja que interessante. Um tsunami que te captura. Não é você que está buscando alguma coisa, é algo que te agarra, né? E esse tsunami, esse furacão, esse turbilhão, né? Faz você mudar a sua rota. Tem aquelas pessoas, existem entre jovens, existem entre pessoas maduras, que estão aprisionados a um mundo de autocontrole, ele tem seu emprego, ele tem o seu mundo, ele nunca está mendigando nem emprego, nem carinho.
ele está preso naquele mundo. Quando aparece um amor desse, do tipo tsunami, turbilhão, da Violeta Parra, essa pessoa que está prisioneira é liberada, né? E tem aquela pessoa que fica pulando de ponto em ponto, né? Não para em lugar nenhum, está sempre com companheiros novos, é o peregrino. E quando esse tsunami vem, detiene os peregrinos. Então você tem duas visões contrapostas aí, né? No amor do Bernardo Soares, eu busco, eu quero, eu faço, eu sou o autoritário que refaz a pessoa dita amada conforme minhas necessidades. Em relação ao amor sexual, eu vou chamar aqui a presença do Chico Buarque, né? No poema Flor da Pele, ele diz assim: o que será que me dá, que desacata a gente, que é revelia, que todos os meus órgãos estão a rogar, todos os meus nervos estão a clamar, o que será que me dá? Que me faz mendigo, me faz suplicar. A ordem dos versos não é bem essa, mas a ideia é de algo que te escraviza, te imobiliza, você deixa de ser orgulhoso, né? O Freud fala isso, o apaixonado é um homem que perdeu o apaixonado é um humilde, Freud fala, porque por conta de uma queda no seu narcisismo ele se sente inferiorizado. O apaixonado é humilde, e mesmo na paixão sexual. O que eu queria que vocês observassem, a ideia da Violeta Parra, que é um turbilhão, ou a ideia que te mobiliza, né? Ou imobiliza, e a ideia do Chico Buarque, que faz você mendigar, vem de dentro, são duas ideias sem controle, né? Não essas duas ideias não são necessariamente opostas ao que o Fernando Pessoa está falando, né? O que a gente tem aí é um mapa de como os sentimentos operam. E a grande importância disso é você estar ciente disso. Você que tem o seu namorado há 1 ano, está casado há 30, que separou, né? Você que está pensando em voltar. Peraí, nós somos herdeiros de uma humanidade que tem no passado um Fernando Pessoa, que tem no passado um Freud, que tem no passado uma Frida Kahlo, que tem no passado um Byron, né? A gente foi colocada por Deus, a gente foi colocado por Deus aqui nesse extremo dos séculos, tem que se beneficiar desse conhecimento todo. Não conhecimento científico apenas, mas desses desbravadores da alma, e você aí tem que investigar. Você ama de que jeito? Paranoicamente, narcisisticamente. O seu amor sexual é como? A sua esposa, a pessoa amada é um acessório seu, para você tirar daqui e usar quando quiser, né? O orgulho que você tem da pessoa amada não seria apenas orgulho de você mesmo, de você querer apresentar um brinde, né? Não porque a pessoa é bela, porque ela é famosa, porque tem alguma característica que todo mundo vai como diz, invejar até. Então, sabendo que se funciona assim, esse que é o ponto importante. Eu acho que os dois estão corretos, né? A gente não ama assim, de forma pura. A gente ama com esse programa de computador que tem dentro da gente, que vai buscar coisas para consertar as nossas deficiências. A gente funciona assim, mas sabendo que funciona assim, a gente pode aprimorar, né? A gente pode aprimorar no dito amor, na escala sexual ou na escala não sexual, como o Fernando Pessoa fala. Bom, essa era a conclusão que eu queria fazer sobre as descobertas do amor do nosso querido Fernando Pessoa. Agora, para encerrar na sequência, eu vou fazer um comentário aqui de uma tela da grande pintora mexicana Frida Kahlo, em que ela retrata o momento da separação com o Diego Rivera, que era um pintor também, né? É muito interessante porque ali tem essas características todas do Fernando Pessoa e da psicanálise que a gente falou aqui, né? Mas vejamos,
Então, eu aqui vou me despedindo de vocês, agradecendo a sua atenção até aqui, neste programa Arte, Literatura e Atualidades. Muito obrigado. Projeto Humanarte, Valores Humanos através da arte. Frida Kahlo é um dos maiores destaques da arte moderna mexicana, reunindo traços, características do surrealismo associadas à tradição popular mexicana e pré-colombiana. Aqui ela apresenta um autorretrato, primeiro, que ela faz quase sem cabelos, por ocasião da separação, do divórcio dela com Diego Rivera, também grande pintor mexicano, e seu marido infiel. Veja que ao fundo da tela ela insere a letra de uma música muito popular na época que diz: olha, que se eu gostava, se eu te amei, foi pelo seu cabelo, agora que estás careca, já não te amo mais. Enfim, a questão que fica é: quem é que não ama mais a quem? Vamos à obra. Veja que há uma série de mechas cuidadosamente dispostas, espalhadas em torno da cadeira do centro da tela, como se fossem tentáculos ameaçadores. Ainda há uma mecha na mão esquerda dela e na mão direita o instrumento dessa agressão toda aí, que é a tesoura. Enfim, em primeiro lugar, é preciso identificar o que nessa tela? A imagem que ela faz, não só a óleo, mas no seu coração, dele, do marido, do relacionamento, é um conceito dela, é uma imagem dela que ela criou, como diz o trecho que nós lemos aqui de Fernando Pessoa. Segundo, essa imagem que ela cria se funde com a própria imagem. Em terceiro lugar, ela percebe que perdendo o seu amado, o seu objeto, como diz Freud, ela ainda precisa conservar, preservar alguma coisa do relacionamento, que é a tela, que é a imagem. Mas como ela foi traída e ela sofreu, ela resolve revidar. Então há um outro elemento que é do castigo. É como se ela dissesse assim: você gostava de mim com cabelos, então toma agora o que vai acontecer. Só que o castigo que ela insere sobre ele acaba revertendo nela, já que ele é ela na sua visão. É muito daqueles casais em que você diz: nossa, como eles são iguais. É preciso tomar cuidado com isso, né? Ela reage à perda de uma forma, com uma espécie de autoflagelação. Aquelas pessoas que perdem a autoestima e nunca conseguem sair de um relacionamento castigando a si própria. Repare que o terno sobra nela. O terno é dele, ele era grande, gordo, o sapato é dele. Enfim, num momento de crise, o tipo de relação que havia quando não havia crise é que se explicita. Ou seja, é um mecanismo em que a gente projeta no outro uma necessidade, um prazer nosso, mas se é assim, a gente precisa aprender e ficar alerta, sempre resgatando o amor. As pinturas e poemas aqui comentados estão no livro Inveja, Ódio e Amor, o segundo volume da série que eu escrevi, As Melhores Histórias da Arte.